e que, através de um TAC, nós vamos poder agora fazer um bom entendimento na região. O Estado e o governo federal vão investir 100 milhões de reais na recuperação dos canais imediatamente, e nós estamos fazendo uma PPP, que é uma parceria público-privada, de mais 100 milhões, que vai complementar aqueles sistemas, tirando a população ribeirinha do risco de alagamento e as lavouras do risco de perda, que em algumas safras chegou a 3, 4 milhões de toneladas, o que é algo devastador para a região norte fluminense. E a tentativa de parar o desmatamento das matas ciliares. Sem dúvida. Que faz com que haja um alagamento. Nós tivemos aqui, já debatendo no programa, em outras oportunidades, o programa Rio Rural, que é financiado pelo Banco Mundial. E que aí, doutor Marcelo, eu tenho um orgulho enorme desse programa, de estar podendo tocar esse programa com o banco, com a FAO e com diversos parceiros, entre eles o Ministério Público Estadual também, porque todas as nossas ações de preservação de nascentes, matas ciliares, o cumprimento do Código Florestal, mas aplicado à realidade de algumas regiões que já estavam consolidadas no passado, de agricultura familiar, numa ou noutra situação de declividade que tem que ser adaptada à realidade estabelecida, e que, se não contar com o bom senso do promotor que lá está e do procurador aqui no tribunal, a gente não vai poder avançar. Porque, veja, uma região de agricultura familiar, produtora de café, lá em Varriçai, que já faz agricultura no alto de um morro, de uma encosta, há 50, 60 anos assim, não é de uma hora para outra que você vai desalojar 4, 5 mil famílias para cumprir uma legislação. Você vai ter que estabelecer um ajustamento de conduta. Uma nova conduta. E vir trazendo para a realidade da legislação, mostrando que ambientalmente nós temos que fazer aquelas áreas virarem áreas de reposição da floresta, mas ao mesmo tempo criando condições econômicas. E é isso que o programa Rio Rural faz, que dá dinheiro ao agricultor para ele mudar o padrão produtivo. Claro. Vir para a agroecologia, etc. Acho importante. Você falou do negócio da cultura, atividade canavieira. Eu sou promotor, quer dizer, eu estou no Ministério Público há 20 anos. Você começa como promotor, depois você vem galgando até chegar a procurador. Hoje eu estou no ápice da minha carreira, que seria procurador de justiça. Eu comecei em São João da Barra. Sim. Eu quero saber por que vocês são tão temidos. Eu acho que essa ideia é uma ideia verdadeira. Essa ideia é mais verdadeira por conta do que se permitiu fazer com que a lei autorizou. Não adianta a lei permitir, autorizar, constar, se você não trabalhar em cima daqueles instrumentos. Nós temos promotores muito destemidos, a gente estava falando no início, muito novos. Essa talvez seja uma resposta muito efetiva, sabia? Eu conheço a instituição muito bem, porque já estive na associação, já estive na procuradoria, já estive sendo chefe de gabinete, conheço a instituição, a estrutura. E posso dizer que a estrutura é muito nova. Há promotores passando, não agora, porque nós temos uma nova situação jurídica que permite que se faça concurso só depois de 3 anos, mas há promotores que passavam, eu passei com 24 anos. Bastante jovem. Muito novo. Funciona como? Você tem que ser formado bacharel em Direito? Você tem que ser bacharel em Direito. Hoje você tem que ter 3 anos de prática no exercício da advocacia. Antes não precisava. Você saía da faculdade... Fazia um concurso? Fazia o concurso, se passasse... Entrava. Quer dizer, pessoas muito novas entraram no MP. Eu acho que essa juventude é bom por um lado e, evidentemente, é ruim por outros, porque trouxe alguns excessos hoje, que o deputado sabe muito bem. Né? Vai se depurando, mas a gente teve grandes problemas no Congresso Nacional. Promotores que acabaram exorbitando, ou não, porque às vezes a pessoa que está sendo processada acha sempre que o acusador está perseguindo. Tem um excesso ali. Tem excesso. Mas há excesso sim, como há excesso em qualquer instituição. Claro. E nós temos uma nossa corregedoria. A nossa corregedoria, ela age, e hoje nós temos, há 3 anos atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público, que fica em Brasília, e é o conselho, e é o órgão meio que gestor, né, da administração de todos os MPs do Brasil. Então, só para o teu telespectador saber, nós temos o Ministério Público Estadual, que trata das questões estaduais. Tem o Ministério Público Federal,
que trata das questões federais. A lei estabelece lá, e às vezes não, há um certo conflito entre MP estadual e MP federal. Mas o que importa é que todos os dois MPs, têm o mesmo fim, o mesmo propósito, que é defender a sociedade, né? Seja na esfera criminal, seja na esfera civil, é defender sempre a sociedade. E como vocês são assim, um órgão independente, vocês Muito bem podem... lembrado, excelente lembrança. O Ministério Público tem autonomia, e o deputado ajudou e ajuda isso, administrativa e financeira. O que significa dizer que nós não, o Procurador-Geral de Justiça não responde, exatamente, não responde e não é demissível ad nutum. Não é demissível porque o governador simplesmente passou a não gostar dele, ou porque o prefeito não gostou, não é. Ele tem mandato. Ele tem mandato 2 anos. O governador escolhe o chefe do Ministério Público entre 3 pessoas mais votadas numa lista tríplice, eleita esta lista pelos promotores, né? pelos membros, promotores e procuradores, pelos membros. Então os membros, tem 10, 15 candidatos. Os 3 mais votados, o governador então vai e escolhe qualquer um dos 3. Escolhido, qualquer um, a Constituição não fala o mais votado, fala qualquer um dos 3. O governador Sérgio Cabral escolheu o mais votado, que foi o procurador-geral Cláudio Soares Lopes. Né? Muito bem. Escolhido, ele tem um mandato de 2 anos, podendo ser reeleito por mais 2. Nesse período, somente a Assembleia o tira em um processo de impeachment. Né? Quer dizer, mas isso por quê? Isso é um arcabouço que dá segurança jurídica, que dá segurança institucional ao Ministério Público. Queria comentar um aspecto sobre isso. É semelhante à imunidade parlamentar que deveria funcionar assim também, né? Esses mecanismos todos, eu acho que a grande conquista do Brasil, a partir da Constituição de 88, essa que a gente intitula a Constituição Cidadã, e essa denominação não é à toa, porque ela foi construindo os elementos da cidadania, da transparência, de você poder ter algum grau, né, de... vamos chamar assim, blindagem, no bom sentido, né, de que você não é através de um processo de perseguição política que você vai estabelecer ali a demissão ou algum constrangimento a algum membro de alguns desses órgãos que acompanham, fiscalizam e representam a sociedade. Então, na vida pública brasileira, tudo ficou muito exacerbado em função até da forma e do comportamento de membros desta ou daquela corporação. Assim como você tem excessos, e foi comentado aqui na área do Ministério Público, você tem os excessos da política também, e os excessos daqueles que se colocam diante do processo eleitoral com uma avidez ou achando que podem fazer o arrepio da lei, obter um mandato a qualquer custo, e que naturalmente tem que ser reprimidos, porque se você não tiver alguém regulando isso, o poder econômico vai suplantar aquele candidato que está tentando, através das ideias, através do debate, através de uma vida pública limpa, obter, né, a sua parcela de representação. Então, antes de reclamar das ações de qualquer membro do Ministério Público ou de qualquer outra instituição, a gente tem que refletir que nós precisamos efetivamente desses diversos elementos. De blindagem, você fez a palavra certa. Para que haja, enfim... Para que não haja perseguição mesmo. Para que não haja perseguição. No caso do mandato, você também tem que ter a imunidade que você mencionou exercida de maneira adequada. Não para proteger o bandido que disputou o mandato e eventualmente conseguiu se eleger, mas para proteger gente de bem que no exercício do mandato está tentando fazer valer direitos da população e que por vezes descontenta alguns e precisa sim dessa imunidade. Então, os elementos que estão na Constituição, bem aplicados, eles são perfeitos. O desvirtuamento disso, através do reflexo na classe política e nas representações dos diversos órgãos, daquilo que tem de ruim na sociedade, é que nos leva, muitas vezes, a questionar esse ou aquele aspecto. Mas, no conjunto, esses instrumentos são bons, são válidos, necessários. São bem intencionados. Né? São bem intencionados. Queria que o Tom Marcelo falasse um pouquinho da ouvidoria, que ele comentava
um pouco antes do Ministério Público. Queria que você, então, já começasse a dizer para o nosso espectador como que ele pode ter acesso ao Ministério Público, em que ele pode se beneficiar, e dissesse número de telefone, e-mail, site, todas as formas. Primeiro, é muito importante saber o seguinte: o teu ouvinte saber que o Ministério Público não vai tratar da ação de despejo dele. Uhum. E aí ele tem que procurar a Defensoria Pública, que é um organismo que está apto a cumprir esse dever. Não procure o Ministério Público também para ver a pensão do seu filho. Uhum. Não é isso. O Ministério Público ele trabalha com questões, como eu falei antes, coletivas. Isto é o calçamento da sua rua, é a falta de esgoto, é a falta de saneamento básico, é o transporte irregular, é o transporte regular, porém precário, né? Porém precário, é o meio ambiente, é a televisão que você comprou e que mais 30, 40, 50, 200 pessoas compraram e vieram com defeito essas televisões e tal. Quer dizer, isso é importante. Ações coletivas. Essas ações coletivas, chamadas transindividuais e tal. E aí o Ministério Público tem um site, quer dizer, onde a gente pode ir lá fazer uma representação junto à ouvidoria, né? E o site do MP é www.mp, de Ministério Público, né? .rj.gov.br. E nós temos também uma ouvidoria. A ouvidoria, eu quero um capítulozinho à parte. Nós não tínhamos ouvidoria no Ministério Público do Estado de Janeiro. Essa ouvidoria veio há cerca de 4 anos e me foi dada a missão de montar parte dessa ouvidoria. Nós temos uma ouvidoria hoje que funciona muito bem, sem um papel. A nossa ouvidoria é completamente informatizada, virtual, completamente virtual. Você entra no site do Ministério Público, registra seu contentamento, a sua representação, né? Não precisa ser advogado. Não precisa ser advogado e não precisa se identificar. Você não precisa se identificar, e dependendo dos números, e dependendo das provas, dependendo dos fatos, se forem efetivamente importantes, o Ministério Público vai tocar esses fatos, né, principalmente na área do consumidor, na área do meio ambiente. Ou nós temos o chamado número 127. Você liga de qualquer lugar deste estado. 127. 127 vai atender uma telefonista que está sediada no Ministério Público e que vai redigir com minúcias a sua representação. E mais, você recebe um protocolo. Você consegue saber de qualquer lugar do mundo o andamento da sua representação. Basta entrar no site do MP, que eu já falei, colocar na parte de ouvidoria, clica em ouvidoria, vai aparecer uma telinha que você vai ter que colocar o número do seu protocolo. Dá um enter que vai saber onde que está, em que promotor está, quando foi, para onde vai, está tudo ali. Que bacana. Olha, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito esclarecedor. E dá um orgulho muito grande a gente ver a instituição funcionando, né? Saber que a gente pode contar com mais essa ferramenta de cidadania, né, doutor Marcelo? Muito obrigado novamente para você. O teu programa é um instrumento importante para a gente, para o teu ouvinte, o teu telespectador que está aí de manhã ouvindo, saber o que é o Ministério Público. E outra coisa, procure o Ministério Público. Funciona. Funciona. Tá ótimo. Isso é que eu acho que é importante ficar, né? Procura o Ministério Público, gente, porque funciona.